Você certamente já ouviu o termo Big Data, não é mesmo? Mas será que você entende exatamente o que esse termo significa? E será que você consegue visualizar o que ele gera de implicações, de mudanças e de novas oportunidades, tanto do ponto de vista do marketing quanto do ponto de vista do mundo dos negócios de maneira geral? Fica aí comigo que hoje a gente vai falar sobre isso. Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Talk to Biz. Se você ainda não conhece o nosso canal, tá chegando a primeira vez por aqui, o Talk to Biz é um espaço onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing e sobre inovação. E esse é mais um vídeo da nossa série Marketing e Tecnologia, onde a gente olha e comenta sobre os principais avanços da tecnologia, do digital e as implicações que esses avanços geram tanto na esfera do marketing quanto no mundo dos negócios de maneira geral. Essa não é a única série que a gente produz aqui no Talk to Biz, tá? A gente também tem séries específicas sobre branding, sobre desafios estratégicos em marketing, sobre análises de mercado ou falando de conceitos básicos e elementares dentro do marketing. Então já fica o meu convite, se você gosta desses temas, aproveita para se inscrever no canal para acompanhar todas as atualizações, porque toda semana tem no mínimo 3 vídeos novos com muito conhecimento qualificado, muita coisa boa a respeito de marketing, a respeito de estratégia e olhando para esse mundo dos negócios de maneira geral. Fica aí o meu convite. Como eu disse para vocês, o tema hoje é Big Data. E quando a gente pensa em Big Data, mesmo que a gente não entenda muito bem o conceito, o que normalmente vem à mente é o conjunto de informações que são geradas a partir do nosso uso de plataformas digitais, basicamente da nossa navegação pela internet. Quase sempre o termo Big Data ele está muito associado a esse rastro que a gente deixa, a essa pegada que a gente deixa a partir do uso dessas tecnologias. Mas vamos olhar para uma definição que eu peguei aqui, que eu acho que é uma definição interessante. Aqui vai dizer o seguinte: Big Data é a área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados grandes demais para serem analisados pelos sistemas tradicionais ou simplesmente para serem analisados pelos seres humanos. Então, quando a gente fala de Big Data, significa dizer que hoje a gente tem um quantitativo de dados, um quantitativo de informação que é gerada, que é muito maior do que a gente teria num cenário dito tradicional. E por isso a gente precisa ter sistemas, porque o ser humano é incapaz de, mesmo atuando em conjunto, é capaz de processar todos esses dados na velocidade que se espera, para você poder tirar alguma informação útil desses dados e talvez transformar isso em conhecimento. Então vejam que os dados, eu tenho apenas elementos numéricos ali, elementos estatísticos, mas eu preciso contextualizar esses dados para gerar informação qualificada e daí unir, ligar os pontos entre essas informações para daí eu gerar de fato algum conhecimento. Bruno, o que isso tem a ver com a esfera de marketing? Bom, eu falei para vocês que o Big Data normalmente se refere a esse conjunto de rastros, de informações que a gente deixa a partir da nossa navegação em plataformas digitais. O grande ponto é que nos últimos 20, 30 anos, praticamente todas as esferas das nossas vidas passaram a ter pelo menos uma parte delas no digital. Ou seja, em qualquer atividade nossa, ou em praticamente qualquer atividade, a gente está ali usando algum recurso do digital. O digital hoje se tornou tão fundamental quanto a energia elétrica. Logo, se faltar luz na sua casa, você não consegue fazer muita coisa. Mas hoje, se faltar internet também na sua casa, você não consegue fazer muita coisa. Isso já mostra claramente que praticamente todas as nossas atividades, em algum momento, elas passam por uma plataforma digital. Ou elas se digitalizaram por completo, ou elas passam por alguma plataforma digital. Logo, esse volume de dados que eu gero a partir dessas plataformas digitais, ele é cada vez maior. Por isso, para as empresas, se eu entendo por onde está passando esse fluxo de pessoas, e onde tem fluxo de pessoas, certamente no digital vai ter também um grande fluxo de informação, eu consigo ter um material riquíssimo para me ajudar
a tomar decisões tanto a nível da estratégia organizacional quanto a nível da estratégia de marketing. Quando a gente pensa no Big Data, eu estou olhando para esse grande volume de informações que é gerada pela nossa navegação no digital, mas eu não quero que vocês pensem só na navegação tradicional, porque hoje tudo que a gente faz passa de alguma maneira pelo digital. Sem falar que você fica com o teu celular o tempo todo com você. De certa maneira, o seu traqueamento não está acontecendo só no digital, mas ele cada vez mais acontece também em ambientes físicos, ambientes que são monitorados, onde você tem sensores, onde você se loga, você se conecta a algum sistema, ou seja, você tem, além do Big Data tradicional, que é a informação que é gerada a partir da navegação na internet tradicional, por assim dizer, eu tenho cada vez mais ambientes onde eu estou conectado a algum sistema ou a alguma plataforma e eu também estou gerando dados, eu também estou gerando um rastro a partir dessa navegação, que às vezes não é propriamente na internet, é no mundo real. Então pensa no varejo conectado, pensa num ambiente totalmente conectado, pensa você usando o GPS dentro do seu carro, um carro também de certa maneira conectado. De todo modo, eu estou gerando essa grande quantidade de dados. E como eu falei para vocês, isso é riquíssimo para uma empresa, para que ela possa tanto aprimorar aquilo que ela já entrega. Se eu sei como os consumidores estão usando, ou consumindo, ou acessando um determinado produto ou serviço, essas informações me ajudam a tornar, ou em tese pelo menos, me ajudariam a tornar esse produto ou serviço cada vez melhor. Por outro lado, mas também importante para a área de desenvolvimento de produto, todas essas informações, ao serem analisadas e bem interpretadas, podem apontar para tendência, novos comportamentos, novos hábitos. Eu posso descobrir padrões de uso ou padrões de acesso, se eu estou falando de um produto puramente digital, que me ajudem a pensar a inovação, que me ajudem a pensar em novos produtos, novos serviços, coisas que estão sendo demandadas ou estão sendo desejadas de alguma maneira, mas nenhuma marca ou nenhum produto ou nenhum serviço atende exatamente aquelas demandas e aquelas necessidades. Ou seja, o Big Data de cara, quando bem utilizado, ele nos ajuda a melhorar constantemente as nossas ofertas, os nossos produtos e serviços, ele vai ajudar a entender muito melhor o comportamento do consumidor. Com isso eu posso tomar tanto decisões a nível estratégico, direcionando a empresa para um caminho ou por outro, dependendo dos padrões e dos movimentos que a gente está verificando, e também isso me ajuda a desenvolver melhores ofertas, tanto partindo para melhorias incrementais, quanto partindo para uma inovação de maior porte, de maior impacto, porque a partir dessas informações eu consigo visualizar padrões que seria muito difícil que eu visualizasse no mundo real. Talvez o grande desafio do Big Data esteja justamente na filtragem dessas informações, para que aí sim eu possa tomar decisões melhores. Porque é o que eu disse mais cedo para vocês, só ter acesso aos dados não te dá nenhuma resposta. Você precisa contextualizar esses dados, gerar informação relevante e a partir sim do momento que eu identifico o que é informação relevante, do que é um apelo numérico, estatístico, mas que não faz nenhuma diferença, aí eu consigo construir conhecimento, eu consigo tomar melhores decisões e entender parâmetros, entender padrões, entender abordagens. E isso nos leva a melhorar a nossa abordagem como um todo, tanto do ponto de vista da empresa, quanto do ponto de vista específico do departamento de marketing. É claro que o Big Data, ele começou a ser mais utilizado pelas empresas que tinham já esse DNA digital. Se você comparar, um e-commerce, o que ele tem de dados sobre os usuários e o que um varejo tradicional pode ter de dados sobre usuários, normalmente o e-commerce vai ganhar e muito nessa quantidade de dados. Por quê? Porque ali eu consigo ver qual produto está sendo visto, qual produto está sendo visualizado, por quanto tempo, se a pessoa se interessou mais ou menos, se ela botou no carrinho ou não botou, se ela clicou para saber mais informações, se ela se cadastrou ou não. Tudo que acontece ali é traqueável, deixa um rastro. No ambiente tradicional, eu não teria como fazer esse traqueamento. Hoje a gente até tem possibilidades por conta do avanço da tecnologia, mas eu não teria como fazer isso antes. Logo,
Para um negócio tradicional, identificar esses padrões era muito mais fruto de um esforço hercúleo ali, muito mais consistente, ou de uma observação mais criteriosa. O camarada tá ali, fica de olho e, opa, ele consegue ter um insight a partir de alguma coisa que ele viu. Por isso as empresas digitais, ou as empresas que já nasceram nessa época digital, ou que têm naquilo que entregam, no seu DNA, um componente forte do digital, elas certamente já olham para esses dados com mais critério e também já sabem como coletar e organizar melhor esses dados. A mesma comparação a gente poderia dizer em relação a negócios que giram em torno de conteúdo. Para o camarada que fazia uma revista lá nos anos 80, como ele sabia quais páginas eram as mais lidas, quais matérias eram as mais comentadas, ele não tinha muita clareza disso, exceto pelo feedback que ele seria obrigado a coletar de uma forma ainda muito rudimentar. Hoje não, você tem um grande portal, um site, você sabe exatamente quais páginas foram visitadas, qual conteúdo foi lido, quanto tempo cada usuário ficou num ou em outro conteúdo, ou seja, você tem uma visão muito mais clara, muito mais precisa do que está funcionando e do que não está funcionando. Isso também costuma ser muito revelador do ponto de vista do marketing e da própria dinâmica da empresa, porque muitas vezes você acredita que algumas coisas estavam funcionando, mas quando você vai para o digital e tudo passa a ser traqueável, eu percebo que muito daquilo ali que eu acreditava funcionar, na verdade não estava gerando efeito nenhum. E aí a grande questão, quanto mais informação eu tenho, e possivelmente a gente vai ter mais e mais informação daqui para frente, mais difícil fica para eu filtrar esses dados para chegar a algo que seja relevante e que isso me ajude a tomar decisões. Portanto, a gente pode dizer que o grande desafio daqui para frente é justamente como eu consigo filtrar e entender aquilo que é uma informação relevante daquilo que não é nada relevante, ou seja, não vai me levar a lugar nenhum, não agrega em nada. Só para vocês terem uma ideia do volume gigantesco de dados que a gente gera. Tem um número aqui que eu anotei. Vamos lá. Só em 2020, quer dizer, há 2 anos atrás, foram gerados 40 mil exabytes de dados. 40 mil exabytes equivale mais ou menos a 40 trilhões de gigabytes. Eu vou botar aí na tela a nomenclatura, cada um desses termos, para vocês entenderem a ordem de grandeza entre cada um deles. É claro que nem todos esses 40 mil exabytes são dados relevantes para uma empresa. A maioria, eu diria até que não é. O grande problema é você conseguir minerar os dados que são relevantes, aqueles que vão ser importantes e que vão te ajudar a tomar melhores decisões. Então, pessoal, todo esse conjunto de dados que a gente gera é o tal do Big Data, né? É um termo muito pequeno, mas que abrange muita coisa e que gera não só possibilidades de eu tomar decisões melhores, como também gera novas possibilidades de soluções, de negócios, modelos. Por exemplo, a gente não teria o Waze, o Google Maps, Uber e tantos outros serviços se não fosse essa grande quantidade de dados circulando. Então a gente pode dizer que entender de Big Data e pelo menos entender como captar melhor esses dados e como filtrá-los para nos gerar informação qualificada e nos gerar possibilidades de sermos mais assertivos na nossa estratégia, naquilo que a gente vende, na maneira como a gente dialoga com o consumidor, vai ser mais e mais importante daqui por diante. E lembrem-se sempre disso, quando eu falo de Big Data, há 20 anos atrás eu poderia falar só da navegação digital, da navegação web propriamente dita. Mas hoje, muito do que a gente já faz no mundo real, nas nossas casas, no ambiente de trabalho, no varejo, no trânsito, também já é uma fonte inesgotável e inestimável de dados. E é por essas e outras que o Big Data é e vai continuar sendo um termo super importante, tanto para quem é do mercado de tecnologia propriamente, mas para quem atua em qualquer área, em qualquer campo de trabalho. Cada vez mais a gente vai ter dados sendo disponibilizados, dados circulando, e o nosso desafio é conseguir filtrar exatamente o que importa daquilo que não importa, conseguir identificar o que é relevante do que não é relevante nessa grande avalanche de dados,
para que daí a gente possa tomar melhores decisões e ter uma empresa que seja mais orientada a dados, ou seja, data-driven. Tomo minhas decisões a partir de informações reais que eu tenho. E a gente está vendo que essas informações cada vez mais vão vir não apenas da navegação da web tradicional, mas do próprio mundo real, na medida em que mais e mais ambientes se tornam conectados. Ficou alguma dúvida, pessoal? Deixem seus feedbacks, deixem seus comentários, deixem sugestões de temas para vídeos futuros. Eu sempre deixo também aquele pedido, se você curte o conteúdo que a gente está produzindo por aqui, assine o nosso canal, deixe a sua curtida, isso ajuda demais o nosso projeto, que é um projeto educacional com o intuito de levar o melhor conhecimento qualificado de verdade sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia e sobre inovação a um número cada vez maior de pessoas. Conto com vocês nessa corrente do bem para a gente promover bom conteúdo, conteúdo relevante verdadeiramente nesse big data de porcarias e de pilantragem que virou a internet. É isso, meus amigos. Nos vemos no próximo. Até lá!